Doutor, falando um pouco sério agora, e eu sei que tem essa capacidade também, o que está acontecendo que quando a gente procura na internet informações sobre educação indígena no Pará, Sim. As manchetes são assim: G1, ocupação indígena na SEDUC do Pará completa 2 semanas. Carta Capital, crise na educação indígena porque dezenas de etnias ocuparam a Secretaria de Educação do Pará. Consultor jurídico, organização questiona alterações sobre educação indígena em legislação do Pará. O que está acontecendo em relação à educação indígena, que a gente possa dizer no Pará? Bom, vamos lá, galera. Primeiro, muito obrigado por terem convidado a gente para falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que a gente tem tentado trazer um pouco mais de visibilidade sobre. Apesar de eu estar aqui, quero deixar já claro de antemão que essa é uma luta e uma reivindicação dos povos indígenas e tradicionais de Belém do Pará. Eu vou ser apenas aqui um mensageiro. Quem quiser mais informações, a gente tem perfis muito importantes que estão lá em cima do lance, ocupando a SEDUC nesse momento em Belém do Pará. Por exemplo, da minha amiga fotógrafa Nayara Jinks, a Nay Jinks, depois eu mando para colocar aqui bonitinho o arroba dela. Quem quiser acompanha lá a cobertura dela dessa movimentação. O que está acontecendo? No fim do ano passado, o governador Helder, que é um fenômeno curioso que está acontecendo, porque ele foi reeleito agora, na última eleição para o governo do estado, com uma votação acachapante. Acredito que tenha sido o governador mais bem votado do Brasil. Ele foi votado com 70%, porque fez uma gestão de pandemia interessante. O estado estava muito satisfeito. A gente teve uma pandemia com todas as catástrofes que poderiam ter acontecido, até bem organizada. Aí a gente estava assim, ok, nosso governador, ele era chamado no Pará de o Rei do Norte, para vocês terem ideia, fazendo referência ao Game of Thrones, assim, ele tinha uma popularidade altíssima. Eis que agora nas eleições para prefeito, o pessoal fez uma gestão muito criticada na cidade e acabou perdendo para o candidato do MDB, que é primo do governador, o Igor Normando. E na virada do ano passado para esse, ele passou uma série de leis muito problemáticas. Uma delas tentava fazer uma reforma administrativa que acabava acabando com a Funtelpa. A Funtelpa era a fundação de telecomunicações ali que administra a Rádio e a TV Cultura do Pará. Para quem não sabe, para quem não é do Pará, a Rádio e a TV Cultura é meio que a última fronteira nossa contra o sertanejo do agro. É meio que a última rádio que tipo assim, é o que sustenta ali a cultura genuinamente paraense do estado, que toca os artistas locais, que promove a cultura local. Por exemplo, quando eu volto para Belém, e eu vou estar lá semana que vem agora, passeando, a primeira coisa que eu faço é ligar na TV, na Rádio Cultura, quando estou dirigindo ali, porque é um som diferente, é o som da minha terra, do meu estado, e é só ali que toca. As outras rádios são rádios normais, que a gente tem pelo Brasil afora, que toca sertanejo pasteurizado, como no resto do Brasil. Então, isso foi alvo. E eu fazia algumas alterações também no esquema de educação já, do Estado, com mudanças no salário dos professores, etc, etc. Isso já foi alvo de muitos protestos que foram reprimidos com certa violência pelo governo. O governo veio a público e revogou a lei. Né? Essa lei daqui acabava com a Rádio e a TV Cultura nos moldes que a gente conhece, certo? E isso já criou um problema muito sério, porque foi meio uma punhalada, foi algo que veio do nada e ninguém estava esperando muito. E a TV Cultura é um patrimônio nosso, a gente defende aquilo com unhas e dentes, e pessoas foram reprimidas, professores apanharam na frente da ALEPA, né, da Assembleia Legislativa do Estado, foi assim, caos. Agora foi aprovada uma nova lei, que é a Lei 10.820, se não me engano, vou já confirmar aqui, que faz certas alterações no plano de educação indígena, né, dos povos tradicionais ali do Estado, a Lei 10.820 de 2024. Né, foi aprovada agora no fim do ano. Então, isso foi meio aprovado no apagar das luzes, né, assim, no fim do ano do Estado mesmo, meio que passou batido, enquanto os protestos pela Funtelpa estavam acontecendo.
Então, não houve diálogo, essa lei foi passada assim. E ela altera certos pontos da educação indígena. O principal, o que mais está sendo alvo de discussão pelas etnias que estão ocupando esse educação nesse momento, é que, na prática, retira o direito dos povos indígenas de estudarem de forma presencial. Substitui esse modelo de educação por modelo de aula online, né, e virtual. Qual o grande problema disso? Os povos indígenas possuem particularidades dentro de cada povo. É como se fossem micro países diferentes. Sim. E a educação indígena deve observar essas particularidades para que não se aculture, né? Para que essa riqueza cultural indígena seja preservada e, ao mesmo tempo, haja educação, né, para que os povos indígenas e as pessoas ali consigam estudar. E essa lei passou com facilidade? Bom, eu acredito que sim, porque o Helder tem amplo apoio ali na LEPA. Eu não sei exatamente como é que foi a votação para isso, mas o fato é que ela passou e pegou meio todo mundo de calça curta. E ela envolve o Sistema de Organização Modular de Ensino, que é o SOME, né, que é eu acho a sigla horrível, inclusive. Mas, enfim, é o nome. E fala justamente de educação para povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e tal. E o governador do estado diz que vai ser feito um programa específico para a educação de povos tradicionais e indígenas lá na frente. Os povos indígenas não estão acreditando nisso, porque há uma crise de confiança do povo com o governo desde as últimas medidas que foram adotadas. Nada garante que isso vai ser de fato feito e é uma lei, por exemplo, nessa lei, ela retira gratificações e diminui o salário dos professores. De modo que está inviável economicamente para os professores que faziam esses trabalhos nas comunidades. Porque se o salário diminui, gente, a gente precisa comer. Todo mundo precisa trabalhar, então todo mundo vai fazer outra coisa, porque não tem como. E isso é uma coisa que tem... E assim, esse mecanismo de primeiro a gente tira o direito, depois a gente vê como é que faz, também não agrada ninguém, porque não há uma confiança, né? E esses pontos esse é o principal ponto da lei, né, que está sendo problema, e é uma questão muito difícil, porque eu sinto, não sai em lugar nenhum. Os povos indígenas estão acampados na Secretaria de Educação do Estado do Pará desde o dia 14 de janeiro. Simplesmente assim, isso não é notificado, né? Não é noticiado. Não está sendo noticiado em lugar nenhum. Assim, na mídia local não tem como escapar, porque é algo amplamente sabido na cidade. E claro, isso é algo que assim, não é só a questão, não é uma luta só dos povos indígenas e originários, mas também é uma luta dos professores que precisam de valorização. E o secretário de Educação do Estado, que é o Rocieli Soares, era ministro da Educação do governo Temer, foi um dos responsáveis pela implementação do novo ensino médio, por exemplo. E eu fiz um vídeo tentando dar visibilidade sobre isso, e os meus comentários na publicação eram assim: é o mesmo Rocieli de São Paulo? É o mesmo Rocieli do Amazonas? E os professores odiando o cara, tipo, esse cara acabou com a educação aqui, e ele tipo, pô, tá no Pará agora, meu Deus do céu. Então, tipo, é um cara que já tem uma ficha corrida diante dos professores, e isso está sendo feito. Só que o governador ele não quer arredar pé, não está arredando pé. Os povos indígenas que estão lá acampados estão pedindo basicamente a revogação da lei para que se volte ao mecanismo de ensino que era antes, presencial, com os professores nas comunidades, professores que na prática, segundo as mensagens que eu tenho recebido de pessoas que faziam esse trabalho, no fim das contas, não exerce só a função do professor, porque ele está inserido dentro da comunidade. Então, ele acaba fazendo outras funções sociais ali que extrapolam até o que ele foi contratado, entendeu? Porque é uma comunidade diferenciada que você precisa se doar de uma maneira diferente também. Então, fazer isso sem compensação financeira adequada, pô, pelo amor de Deus, né? Ninguém é criança aqui, todo mundo precisa pagar suas contas, precisa viver dignamente, principalmente com um trabalho tão digno e tão importante como esse que é dos professores. Em resumo, então, a gente está dentro de uma situação em que a educação indígena está passando no Pará por um processo de destruição, não tem como dizer diferente, tu colocar
online, né, de desmonte, Aham. e isso está sendo abafado na mídia hegemônica, na mídia hereditária, Está, porque não, está. isso não deixa de ser noticiado ao natural, isso só deixa de virar notícia se existe um comando para que isso não seja noticiado. Existe uma Exatamente. ordem. Existe Principalmente uma ordem. agora que a gente tem um governo que é comprometido. Eu estava no Brasil da Esperança, eu estava lá presencialmente, quando o presidente Lula anunciou a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Eu fui uma das pessoas que estava lá aplaudindo efusivamente, porque é algo que demorou. Tipo assim, a gente no Brasil, a gente tinha que ter vergonha do tratamento que a gente faz com a cultura indígena, né? Tipo assim, a gente vai ver um lugar, a gente vai não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Cidade do México. Cidade do México tem um lugar chamado Museu de Antropologia, que é um lugar maravilhoso, que é uma celebração da cultura indígena no México, que foi inaugurado em 64, enquanto a gente estava lidando com um golpe militar, lá eles estavam fazendo um museu para celebrar os indígenas. Então é algo que a gente tinha que ter vergonha do jeito que a gente encara, né, a cultura indígena no Brasil. E às vésperas da COP, a COP no Pará, a COP 30, que vai. Eu até brinco agora porque é o evento de discussão sobre debate sobre o clima, né? Eles discutem muito, ninguém resolve nada, mas discutem bastante. Então vai todo mundo discutir lá, né? Acho que é por isso que a logo da COP é igual ao do Comedy Central. Se você for ver, é a mesma logo. Então acho que é porque tem a propósito. Na verdade, Victor, eu não sei qual é a tua idade, eu tenho 48 anos. E Eu tenho eu. 37. 37, e eu, desde que eu me conheço por gente, eu já vi tantas copy e tantas rio isso e eco aquilo, aquele outro, e a única coisa que se faz, infelizmente, é assinar um acordo de comprometimento para cumprir as regras do acordo anterior. É É isso. exatamente isso. Tá? É isso. Vamos nos E reunir assim, agora para cumprir o que foi feito antes, que a gente não cumpriu, infelizmente. exatamente. E lá em Belém, a gente vai ter uma festa linda. Isso eu garanto. Quem puder ir a Belém, vá, não vai se arrepender. A COP, se acontecer, porque os indígenas agora estão prometendo que não vai ter COP se isso agora não for revogado. Mas vai ser uma festa linda. Mas, assim, essa parte é a parte comercial, cultural, que está sendo feita pelas pessoas. Né? A parte ecológica, ambiental, propriamente dita, segue de mal a pior, como no mundo inteiro. Então, o Pará ainda é o estado que mais desmata no Brasil. Né? A gente teve em dezembro do ano passado Santarém, que é a cidade, acho que a segunda, talvez, a segunda maior cidade do estado, com o pior ar do mundo, de tanta queimada. Né? Isso. E agora, fechamos dezembro com a polêmica lei lá que tentou afetar a TV e a Rádio Cultura do estado. E agora isso, né? Um desmonte na educação de povos tradicionais. Isso à beira da COP30, quando Belém esperou a vida inteira por isso. Eu como alguém que nasci e cresci em Belém do Pará, a gente sonhava com um evento que fizesse o mundo olhar para a gente. E agora, isso acontecendo na cara do gol, do ano, sabe? As razões... Olha, Victor, eu quero dizer para ti que a gente vai noticiar isso. E eu vou falar disso de novo nas outras lives desta semana e vamos tentar trazer, inclusive, mais gente para falar, e isso tem que aparecer. É um compromisso nosso também. Muito obrigado, Isso vai ter que estar. Isso vai ter que aparecer nas nossas lives. A gente tem live de manhã, meio-dia, tarde, noite, todos os dias. E isso vai ter que ser noticiado de alguma forma, porque é uma vergonha. Eu fiquei sabendo através do teu vídeo. Tá? Você vê? Teu vídeo. E aí quando você vai atrás, você começa principalmente você entra no Twitter, a galera tá. Tanto é que assim, o governo, Claro. você vai no perfil nas redes do governador agora sociais, Não, ele e tu encontra na mídia hegemônica, mas naqueles cadernos locais. Tu vai ver, tu vai encontrar no G1, mas é no G1 Pará. Não é no G1 nacional, entende? Por exemplo, a ministra Sônia, me perdoa, Viara, só um detalhe não, claro. para complementar. A ministra Sônia teve agora, um ou 2 dias atrás, assim, depois de quase 15 dias de ocupação, a ministra dos Povos Indígenas esteve lá. É um problema, porque o governador Helder é um aliado do governo federal. Então, é um problema político mesmo, que está acontecendo nesse momento. Mas agora ela esteve lá. O sentimento, pelo que eu estou acompanhando, é de decepção total, porque nada foi resolvido. A ministra Sônia é uma ministra indígena, então está sendo já
apontada ali pelos povos indígenas lá como uma decepção, né? Porque esperavam que houvesse uma sensibilidade maior, mas não sei até que ponto, no fato concreto político, que pode ser feito alguma coisa, não sei até que ponto que essas mãos estão atadas ou não, não sei. Isso aí são os meandros ali, a gente só pode supor, né? A gente não pode afirmar nada, mas o fato que está acontecendo é uma lei esquisita, no mínimo, para a gente ser muito brando aqui na palavra, uma lei que, na prática, retira o direito dos povos indígenas de estudarem de uma maneira normal, né, como qualquer pessoa que pode ir na escola, que tem um professor que estuda, né, eu não sei por que essa educação diferenciada tem que ser diferenciada por mal e não por bem, né, não ser especializada, mas diferenciada. Tipo, indígena, então bota para ver vídeo. Sabe? Fica um Sim, negócio sim, esquisito. exatamente. Não, é bem aí, é só para dizer que está cumprindo uma lei. É só para dizer que está cumprindo. Sabe? Exatamente isso. É indígena, então a gente faz o que sobrar, né? O que é indígena a gente coloca. É isso. E é meio que isso, assim, como alguém que veio do norte, eu percebo muito que, assim, eu sou um cara branco, certo? Tipo, a minha realidade lá, eu sou 5% do estado, assim, é uma bolha de privilégio absurda. Mas a gente percebe como alguém que vive lá, assim, que nasceu lá, que o racismo sobre o indígena na nossa sociedade se opera diferente, é meio que por um apagamento mesmo. É do tipo assim, fingir que não existe, é do tipo, é bacana ali quando tem o festival de Parintins e não sei o que na Amazônia, e BBB, e alegria, depois some. Então, assim, a iniciativa de ter pela primeira vez na história, um Ministério dos Povos Indígenas é incrível, é impressionante. Talvez, poxa, que seja, oxalá que seja primeira de muitas iniciativas nesse sentido no Brasil. Mas isso está acontecendo nesse momento no Pará, e eu não sei que desfecho pode ser dado, eu não sei que tipo de diálogo que possa acontecer dali. Não vejo, eu como cidadão, nesse momento, não vejo outra saída a não ser a revogação da lei, mas que o governador Helder e as lideranças consigam chegar no meio termo a contento. Eu vou acompanhar isso aí. Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar isso aí para ver o que a gente consegue fazer para divulgar mais e buscar mais informações também. Nós estamos com 20...